Hoje eu vou falar sobre 3 calculadoras que você pode usar para simular vários tipos de investimentos. Vamos lá! Na hora de você simular os seus investimentos, qual seria a rentabilidade deles, qual seria a rentabilidade deles comparado com outros tipos de investimento, enfim, muita gente tem bastante dificuldade. O pessoal do mercado financeiro, mais institucional, geralmente tem uma planilha para cada investimento e precifica seus próprios investimentos. Mas o pequeno investidor às vezes pode ter dúvida, né? Como é que eu precifico esse investimento, o movimento de marcação a mercado, enfim, como é que eu consigo fazer isso? Hoje eu vou mostrar para vocês exatamente 3 calculadoras que você pode usar para fazer essas projeções, tá bom? A primeira delas é a calculadora de renda fixa da B3. A calculadora começou sendo da Cetip Trader, né? Ela chamava Cetip Trader e eu usava ela desde essa época, e quando a B3 comprou a Cetip, virou calculadora da B3. Então você vai entrar em calculadorarendafixa.com.br, vai chegar nessa página aqui e vai vir até aqui embaixo. Então vamos supor que você queira simular qual seria o impacto de marcação a mercado de uma queda da taxa do IPCA+, de IPCA mais 6 para IPCA mais 5, né? Quanto eu ganharia de marcação a mercado? Você vem aqui em títulos públicos, escolhe o seu título, então no caso eu quero escolher o IPCA mais 2035 principal, então sem pagamento de juros. A data pode ser a data de hoje. Eu vou usar, eu vou querer descobrir o PU para uma taxa primeiro de 6, né? Então aperto aqui calcular. Se você não quiser nada, você tem um limite diário de 10 consultas gratuitas. Eu nunca passei praticamente esse limite, mas se você precisa usar mais, aí você tem que fazer um login e pagar. Vindo aqui embaixo, você tem que ir aqui no PU da operação. Então, o PU de uma NTNB, né, uma NTNB principal, a uma taxa de 6%, com vencimento em 2035, o PU da operação é 2.330,05. E aqui é legal que dá para você ver também a duration do título, né? Então, qual que é a duration desse título? 10,58%. O que é a duration? É o prazo médio de recebimento dos fluxos. Como esse título não paga cupom, ó, o fluxo de caixa dele é praticamente só no final, então a duration dele é muito parecida com o vencimento, né? A duração do vencimento, porque você só tem um fluxo. Então, se cair 1% a taxa, vai subir mais ou menos 10% o PU, tá? Uma regrinha de bolso. Então, vamos fazer a mesma simulação, só que agora com uma taxa de 5%. Vamos apertar em calcular, confirmar e voilá! Eu tenho que o PU da operação com uma taxa de 5 é 2.575,92. Vamos fazer a conta de quanto eu ganhei em percentual. Vou fazer a conta aqui na minha HP. 2.575,92 sobre 2.330,05. Dividido 1 menos, dá exatamente 10,55. Que percebe que é grosso modo a duration do título. Então, para uma duration aproximada de 10 anos, eu tenho que uma queda, uma alta de 1% causa aproximadamente um movimento de 10% no PU da minha operação, né? De valorização de 10% do preço ou desvalorização de 10% do preço se a taxa sobe. Então, essa simulação é muito legal. Eu faço o tempo todo, dá para fazer com debentures, CRIs, CRAs. Marília, eu quero conferir a uma taxa do CRA de IPCA mais 5, qual que é o PU justo? Vem aqui e confere, tá? Então, acho essa calculadora da B3 muito legal para fazer essas simulações de marcação a mercado. Eu uso muito ela para fazer esse tipo de simulação. Outra calculadora que eu gosto muito, a calculadora do Tesouro Direto. Você chegando no Tesouro Direto, você também vai ter uma calculadora, e o mais legal dessa outra calculadora é que você consegue ver o quanto você teria se você fizesse um resgate antecipado. Então, por exemplo, eu quero escolher aqui um pré-fixado 2025.
né? E eu vou investir nesse pré-fixado hoje. Vou investir o valor de 50 mil reais, tá? Eu coloco aqui numa taxa de 12%, tá? Coloquei aqui. Qual é a taxa de administração do banco ou corretora? Vamos supor que é 0, tá? E aperto calcular. E pronto, já sai a minha simulação aqui embaixo. Então mostra os dias corridos que eu tenho, os dias úteis, né, que eu tenho. Aqui embaixo, 72 dias úteis, valor investido, a rentabilidade, valor bruto, valor do cupom, né, também se tiver, taxa de custódia e resgate, porque nesse título eu tenho que pagar 0,20 da taxa da B3, né, que é essa taxa de 0,20, a alíquota média do imposto de renda que eu vou pagar e o valor líquido do resgate. Então, quanto eu resgataria aí no vencimento do período. Ah, Marília, mas eu quero fazer uma simulação avançada. Ao invés de eu resgatar em 2025, eu quero resgatar depois de 3 meses, tá? Então, eu vou colocar aqui, novembro, dezembro. Vou colocar aqui em dezembro. Vamos supor que eu quero resgatar dia 19 de dezembro a uma taxa. Vamos supor que eu acho que vai ter algum efeito de marcação a mercado, então eu vou querer resgatar a 11,50, tá? E aperto calcular e pronto, ó. Ele já me dá exatamente o quanto eu vou pagar de imposto de renda, então eu vou resgatar antes, aí eu vou pagar uma alíquota maior de imposto de renda, quanto que eu vou ter no final das contas, né, e a rentabilidade líquida após taxas e IR. Então isso é bem legal, para você que pensa em fazer um resgate antecipado, vale a pena você fazer essa simulação aqui avançada para saber, porque muita gente às vezes pensa, será que vale a pena eu resgatar antes do vencimento ou não? Será que isso vai me prejudicar em relação à alíquota de imposto de renda que eu vou pagar? E será que vale a pena eu fazer a troca ou não? É só você vir aqui e fazer essa simulação avançada. Aí você entende qual é a alíquota de imposto de renda que você vai pagar, baseado na data que você comprou e na data que você vai fazer o resgate, né, do título, e já consegue comparar com outro tipo de investimento para você saber se vale a pena ou não, né? Às vezes não vale a pena, porque você vai pagar uma alíquota de imposto de renda muito maior e aí não vai valer a pena você fazer o resgate antecipado. Às vezes não, às vezes você vai olhar a rentabilidade líquida e vai falar assim, não, vale a pena sim, então eu vou fazer o resgate antecipado. Então acho legal sempre consultar a calculadora do Tesouro Direto antes. Ah, Marília, mas e se eu quiser comparar esse título, por exemplo, que é pré-fixado com um título pós-fixado? Aí é outro tipo de comparação, tá? Aí não tem nessa calculadora. Então, eu tenho uma planilha que eu fiz exatamente para você saber, vale a pena eu comprar um CDB a 105 de CDI ou um pré-fixado a 11%. Eu fiz uma planilha exatamente que faz essa conversão e ela tá totalmente gratuita aqui no link da descrição, tá? Então, se você quer comparar investimentos, por exemplo, pós-fixados com pré-fixados e aí fazer essa comparação de taxas, você pode usar essa planilha que eu fiz aí, que eu tô disponibilizando para vocês. E agora a última calculadora, gente, que é a calculadora do portal Inteligência Financeira. E aí você vai entrar inteligenciafinanceira.com.br, aí você vem aqui na lateral em guias e ferramentas, né? Calculadora de renda fixa. O que é legal dessa calculadora de renda fixa que eu gostei bastante? Essa calculadora leva em conta projeções do IPCA e da Selic feita por especialistas do Ion. Então, isso é bem legal, porque quando você vai comparar, por exemplo, um CDB pós-fixado ou um título IPCA+, você precisa colocar premissas, né? Mas então qual vai ser o IPCA? Mas então qual vai ser a Selic? E ele faz isso, e eu achei muito legal. E para quem não quer estimar, ou não sabe estimar, ou não sabe qual pode ser a Selic futura ou a inflação futura, essa calculadora é bem legal porque ela resolve exatamente esse problema. Então vamos supor, eu vou colocar aqui que eu vou investir 40 mil reais em 12 meses, né? Que ela faz o cálculo para 12 meses, tá? Vou colocar 40 mil reais e vou colocar aportes mensais aí de 500 reais. Aí eu vou investir num CDB pós-fixado. Aí você aperta aqui calcular
ela calcula a rentabilidade que você teria após esses 12 meses, lembrando que é uma rentabilidade bruta, tá? E você tem que considerar o imposto de renda. E para ela fazer essa projeção, ela já levou em conta, né, as premissas delas, dos especialistas, né, do Ion, já levou em conta as premissas a respeito da trajetória da Selic, então isso é bem legal. E aí você pode comparar, por exemplo, isso, ó, deu 50.840. Ah, e como seria se eu comparasse, por exemplo, o investimento em CDB IPCA+. Se eu clico aqui em calcular retorno, o IPCA+, seria 50.391, né? Então seria um pouco menos, a depender de qual a projeção de inflação. E aí você vem aqui embaixo, ó, e aí você consegue comparar com vários outros tipos de investimentos, por exemplo, o ETF. Ah, Marília, por que ETF é diferente? Porque na ETF você paga sempre imposto de renda de 15%, né? Então você tem que considerar isso também no seu investimento, né? Aí tem LCIs, LCAs, pré-fixado, CDB, pós-fixado e pré-fixado, enfim. E aí você tem aqui poupança também, né, que dá para ver que sempre rende menos. Então eu acho super legal essa calculadora porque ela usa essa variável, né, da projeção dos especialistas do Ion, e aí você já consegue fazer essa projeção para 12 meses com as variáveis, né, que eu quase não vejo nenhuma calculadora fazer isso. Então acho que é bem legal. Então é isso, pessoal. Já conheciam alguma dessas calculadoras? Gostaram? Vocês já podem começar desde já a fazer as suas simulações e depois vocês me contam se ajudou ou não. Muitíssimo obrigada a todos e até a semana que vem.